E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse trabalho foi feito por mim, Marina Marques, e pelo Vitor Bernardes, e nós vamos falar sobre o processo Monsanto. O que vai ser, né, o processo Monsanto? Basicamente, é bem resumido, tá? Porque pelo decorrer desse seminário a gente vai falar bastante, vai explicar passo a passo, né, dos ciclos, né? Então, vamos lá. O processo Monsanto, ele vai ser a combinação do metanol ou do etanol com o monóxido de carbono. E o importante dele é que ele vai ocorrer pela carbonilação do metanol. Vários processos, vários procedimentos, assim como explicados pelos nossos colegas de turma, também são pela carbonilação do metanol, mas o Monsanto ele se demonstrou o mais eficiente para a produção de ácido acético. Essa eficiência se deve porque ela vai ocorrer, né, sob pressões mais baixas nos reatores, e a razão pelo qual é utilizada, né, no mundo todo, nos processos industriais, ou seja, em processos de produção de ácido acético em larga escala. Bom, nessa imagem aqui que a gente colocou, a gente colocou a reação, né, na verdade, de um metanol, né, gerado sinteticamente, tá bom? Pela mistura de gás carbônico e H2. E ela vai reagir com o monóxido de carbono depois, na presença de um catalisador. Para quê? Para gerar o nosso ácido acético. Então, resumindo, vai ser isso, tá bom? A gente vai utilizar um catalisador para a gente conseguir chegar no nosso resultado final, que é o ácido acético. Mas calma aí, não é só isso, tá bom? Primeiro, vamos lá, vamos começar por onde veio, né, esse processo Monsanto. Quem teve a ideia, quem descobriu, como foi desenvolvido e por quê? A nossa história vai começar lá atrás, né? Em 1868, Louis Pasteur, ele demonstrou que o vinagre era e é produzido naturalmente pela ação de bactérias anaeróbicas sobre o etanol, convertendo-o em ácido acético, que vai ser o principal componente do vinagre, tá bom? Só que esse processo, né, de produzir o ácido acético apenas pelo vinagre, pela ação das bactérias, não estava sendo muito viável. Por quê? Com a Revolução Industrial, foi demandado, foi necessário que o ácido acético fosse produzido em larga escala, em grandes escalas, para a produção de produtos. Então, tendo isso, foram desenvolvidos alguns processos catalíticos, né? Utilizando elementos do grupo 9, tá? Que vai ser o cobalto, o ródio e o irídio, como centro ativos dos catalisadores. Bom, com a necessidade de uma grande demanda, né? Em 1960, foi desenvolvido e melhorado o processo de obtenção do ácido acético pela companhia alemã BASF. E em 1966, o processo foi aprimorado pela Monsanto Company. Então a gente pode ver, né, até pelas imagens, né, a grande escala, né, igual olho. E essa foto da BASF, ela é apenas um fragmento de uma das indústrias da empresa, tá? E a Monsanto também. A Monsanto é uma empresa de biotecnologia focada em agrotóxicos, tanto que atualmente está passando por alguns processos judiciais e algumas polêmicas, né? Não pelo fato do nosso processo Monsanto, tá, gente? É pelo uso indevido dos agrotóxicos dela, tá bom? Beleza, a gente já viu, resumido, né, o que é o processo Monsanto e como surgiu. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre como funciona esse processo. Vocês lembram do slide em que eu passei um cachorrinho? Esse GIF, gente, foi para fixar o slide sobre o que a gente falou, que foi a nossa definição do que é o processo Monsanto. E a gente falou sobre o sistema de catalisador, o catalisador que a gente utilizou, que utilizamos para produção do nosso ácido acético. Nesse processo, o sistema catalisador ele terá dois componentes, o iodeto e o ródio, tá? O que nós vamos utilizar como exemplo. E nele quase, né, qualquer fonte de ródio e de iodeto, ele vai trabalhar nessa reação. Porque eles vão ser convertidos, né, para o catalisador real que vamos utilizar, sob as condições de reação.
E o papel do iodeto vai ser simplesmente para promover a conversão de metanol em iodeto de metila, a espécie que vai sofrer a reação com o catalisador de metal ródio, como descrito na nossa reação aqui do lado esquerdo, tá bom? Em que vamos ter a reação de metanol e o ácido iodídrico, tá? Formando então o nosso iodeto de metila e água. Agora nós vamos ver o ciclo catalítico e eu vou deixar essa parte para o meu amigo Vitor. Como explicado pela Marina, agora vamos apresentar um pouco sobre o ciclo catalítico para a obtenção do ácido acético via carbonilação do metanol. Em um primeiro momento, ocorre uma reação entre metanol e ácido iodídrico para a formação do iodeto de metila e água. Esse iodeto de metila formado irá reagir com um catalisador, que no caso do processo de Monsanto é um complexo de ródio, para a formação de um complexo de 18 elétrons. No complexo, há a migração de um grupo metila para carbonilo do catalisador, formando assim um grupo alcila, como demonstrado na reação. A partir disso, a carbonila que reagiu se coordena ao metal, substituindo a água na esfera de coordenação. Logo após, a eliminação redutiva do iodeto de alcila e a regeneração do catalisador, que era o complexo de ródio. E ao final do processo, o iodeto de acetila reage com a água, formando o ácido acético e liberando o ácido iodídrico, que entrou no início da reação, fechando assim o ciclo de Monsanto e demonstrando que a reação é reciclável, já que os reagentes iniciais voltaram no final da reação. Além disso, também vamos explicar um pouco agora sobre como ocorre o processo de Monsanto numa escala industrial, que é o que acontece na maioria das vezes na indústria. Ele começa no tanque 1, demonstrado na figura, onde são colocados monóxido de carbono e metanol para reagirem com o catalisador, que é o complexo de ródio, no caso do processo de Monsanto, a uma temperatura de 180 graus e uma pressão que varia entre 30 e 40 atm, formando assim o ácido acético. Que nessa situação, essa reação é passada para o tanque 2, que é denominado tanque flash, o qual abaixa a pressão, vaporizando os componentes, inclusive o ácido acético, enquanto o catalisador pode ser reciclado. Então, essa etapa ela serve para retirar o catalisador do processo. Após isso, a mistura é passada para colunas de destilação, onde serão retiradas as impurezas e soluções que não serão necessárias para o processo no momento, para assim conseguir o ácido acético ao final do processo. Na primeira coluna, que é a coluna 3, há a separação de impurezas leves do processo. E, no caso, ela é levada para a exaustão de gases. Já a coluna 4, ela é utilizada para a remoção da água da mistura. E na coluna 5, a remoção de impurezas mais pesadas, que a coluna 3 não conseguiu remover. Algumas informações adicionais sobre a importância do método de Monsanto, que é um método relativamente barato, como mostrado tanto no ciclo catalítico quanto no processo industrial, já que não é algo que gasta grande energia, já que a pressão é bem abaixo do esperado em outros processos, a temperatura utilizada também não é muito alta, e isso se dá por conta do baixo valor que o processo de Monsanto é realizado. E ele é importante por principalmente o ácido acético ser uma substância que pode produzir outras muito importantes para a indústria, como, por exemplo, o acetato de vinila e o ácido terftálico, que são duas substâncias produzidas a partir de reações com ácido acético e que trarão produtos finais muito importantes para a indústria. O que a gente tinha para apresentar hoje era isso. Aqui a gente está deixando algumas referências que nós utilizamos no nosso trabalho.
e muito obrigado.